enquanto controle e colonização do outro, né? Bom dia, boa tarde, sejam bem-vindos, bem-vindas. Agradecida, Bruno. Bruno estava fazendo aqui colocações, eu tentei colocar para gravar, mas travou, fiquei tentando aqui, mas pelo menos, né, estava colocando justamente do encontro querido que a gente teve com o Germano, né, ele teve no Moane também trazendo essa reflexão sobre a importância dos vínculos, é um trabalho que ele está fazendo, vale muito a pena vocês conhecerem, do desaprender, né, e também da construção dos vínculos hoje em dia, e fez a educação proibida, tá? Então, muito importante para esse campo, justamente dos pontos que a gente tem aqui de reflexão, que são as relações humanas, né, essa constituição dos vínculos, como que nós fazemos a nossa construção da axiologia, como que nós trabalhamos as relações uns com os outros para podermos realmente construir comunidade de aprendizagem, uma mudança, uma transformação na educação, uma construção de humanização que começa por nós, né? Porque quando nós estamos fazendo mudança, nós estamos mudando a nós mesmos. E nessa mudança que nós temos de nós, nós conseguimos, como já disse também o amigo Zé, né, fazer esse isomorfismo, que é possibilitar a mudança com o nosso meio e entre as nossas relações, né? Então, agradecida, Bruno, por trazer a belezura, pena que eu não consegui pegar tempo aqui, mas depois, se você quiser complementar, Mariana também, por favor, tá? No momento que eu consegui, você tinha fechado. Ah, bom. Então, amigos, amigas, hoje a Ana, ela estaria apresentando para nós, só que eu acho que elas tiveram algum problema de internet, porque eu tentei contato com elas e eu não estou conseguindo. Então, o que, que eu teria de proposta para continuarmos? Continuarmos a matriz axiológica. O que, que vocês veem dessa proposta? Porque na próxima semana nós vamos ter, né, a apresentação do Caeté, que vai ser justamente essa construção com relação aos projetos de desenvolvimento de comunidade de aprendizagem, que é com o Conrad. Aí, por acaso, se a Ana conseguir chegar ao Rosângela, a gente vê a possibilidade de reorganizar a apresentação delas, ou ver se nós conseguimos organizar de ter um tempo para fazer essa apresentação também. Tudo bem fazermos assim? Tá? Tudo bem. Então, agradecer a todos. Vamos organizar, então, nossa dinâmica de grupo. A dinâmica de grupo, para quem está chegando, é uma construção que vem do professor Lauro de Oliveira Lima, que foi uma das primeiras pessoas, inclusive no Brasil, que trouxe o conceito de comunidade de aprendizagem. Né? Tem, inclusive, os livros dele, é só vocês colocarem. Lauro de Oliveira Lima já traz várias construções com relação à comunidade, à dinâmica de grupo. São livros muito importantes porque eles mostram como funciona a vinculação do ser humano, até falando de Germandói, né, com relação aos vínculos, a vinculação do ser humano numa organização de função social e uma função não só, como dizia Paulo Freire também, política social, humana, integradora, ligada às nossas emoções e às nossas relações. Então, nisso, tem os guardiões. O amigo Zé, inclusive, ele colocou a nomenclatura de guardiões, mas na nomenclatura do professor Lauro de Oliveira Lima, são os animadores, são funções. Então, tem o animador, o secretário, o cronometrista. E com relação ao amigo Zé, é o guardião do tempo, o guardião das mãozinhas, o guardião da fala. Então, eu gostaria de organizar com vocês, de hoje termos os guardiões, é importante construirmos, porque vai ser todo um diferencial dessa construção. Ah, o Luiz colocou que hoje tem gente nova aqui. Temos a Anabela Mendes com a gente, educadora de Portugal. Seja muito bem-vinda, Anabela. Você gostaria de se apresentar? Gostaria de dar um alô para a gente antes de começarmos? Não sei se ela está conseguindo. Olá, eu estou em viagem, não sei se é o melhor momento, mas se calhar quando chegasse, vou para a casa da minha sogra, quando chegasse lá, se calhar falar melhor, está bem? Que agora vou em viagem. Ok? Seja muito bem-vinda. Quando você puder falar, Obrigada, obrigada. Está bem, eu levanto a mão então. vamos construindo juntos. Obrigada, Luís. Que maravilha, Luiz. Trouxe uma grande amiga aqui, vai ser ótimo. Vamos desenvolver, né? Temos muito a fazer. Então, quem poderia assumir o guardião do tempo? O guardião do tempo, ele gesta o tempo na dinâmica. Nós normalmente fazemos um acordo de 5 minutos para informar uns aos outros, né? Se precisar de mais 5 minutos, é só solicitar, mas para termos essa organização com relação à gestão. Por que que é importante? É só pensarmos que somos muitas pessoas e são muitas construções. E a educação, ela se constrói junto. Então, quem poderia assumir o guardião do tempo hoje, ou a guardiã do tempo?
todos podem assumir, tá? Mesmo quem nunca assumiu, melhor ainda, porque é bom sempre estar construindo. Pensar que eu estou sempre assumindo o guardião da animação, né? Que é da fala. Ixi, o Helder está com o microfone aberto, mas não se ouve. Sai, né? Sim. Agora voltou. Engraçado. Então, é uma função que quem quiser exercitar, como que é um espaço isomórfico de formação, eu recomendo que quem não participou faça. Se não tiver ninguém aqui, eu assumo. Bom, então podemos começar pelo Helder, mas é bom que todos assumam, né, essa construção também. Então vamos acordar 5 minutos, tudo bem para todos? 5 minutos acordarmos? Porque isso, né, diz muito do nosso espaço. Se as pessoas ainda não estão protagonistas, o que está dizendo desse espaço isomórfico? Ele está acontecendo? É essa a questão. Então, estou provocando isso aqui, sou provocador também. Agradecida, Helder. Alguém gostaria de assumir o guardião das mãozinhas? Que quando as pessoas levantarem as mãozinhas ou trouxerem questões aqui no chat, o guardião das mãozinhas vai estar lendo ou organizando. Alguém gostaria de assumir? Eu fico com as mãos. Agradecida, Luiz. Não fiquem assim, olha, gente, será que eu posso? Todos podem, nós construímos juntos e juntas. Lembrar que o espaço de humanização, ele é de cooperação, compartilhado e integrado com todos. Né? Quanto mais nós participamos, mais nós conseguimos crescer e evoluir junto. Bom, então já temos os dois guardiões. O guardião com relação à secretaria, ou o guardião da memória, como diz o amigo Zé, está sendo feito pelo Jamie, tá? Então, nós temos essa construção aqui. Bom, então vamos começar, já que realmente a Ana, eu vi que ela realmente não chegou, a Ângela também não, então vamos começar com relação à matriz axiológica, recomeçar, na verdade, continuar. Eu vou compartilhar a tela aqui. Eu me lembro que na última reunião que nós tivemos, no último encontro, para quem não esteve presente também, nós estávamos na construção da matriz axiológica. Então, começaram a ter as colocações de quais eram os valores, né, que vinham para fazer essa construção. Eu vou estar compartilhando aqui com vocês também, para vocês entrarem no documento, se vocês quiserem mudar, trazer alguma outra questão ou algum outro ponto, são muito bem-vindos e bem-vindas, tá? Qual que é a proposta? Normalmente, a matriz axiológica, ela é feita para que a gente construa um núcleo dessa comunidade de aprendizagem. Então, ela vai ser a base que fundamenta, que une e que possibilita que esse núcleo se desenvolva. Qual é a importância dessa axiologia? Nós estávamos falando das relações, é justamente nas relações que se encontra essa construção de axiologia, porque são esses valores que vão fazer o nosso núcleo funcionar, seja com as crianças, com os adultos, com a sociedade, com a escola, com a comunidade que nós estivermos, certo? Então, normalmente, nós fizemos aqui uma listagem desses valores. Aí eu gostaria de perguntar para vocês se vocês veem que teria mais algum valor ou teria mais algum ponto a colocar, a escrever no caso, para nós começarmos a organizar a escolha dos 5 valores para desenvolver essa construção. Uma coisa que eu gostaria de pontuar, que normalmente acontece na construção da árvore de valores ou matriz axiológica, é que tem colocações de alguns valores que eles estão correlacionados a um valor que o mantém. Por exemplo, o que é o anticolonial? O anticolonial, ele está ligado a qual valor? O valor da fraternidade? O valor do amor? Porque tem uma construção que vem antes. Eu vou postar aqui, estão pedindo o link novamente? Vou postar aqui novamente. Tiveram algumas pessoas que colocaram frases também, mas já tiraram. Então, a explicitação de como nós construímos está correlacionada a, por exemplo, ciência. Ciência, fica difícil ser uma constituição de valor, porque qual é o valor dessa ciência? Qual é a construção de valor que nós temos dessa ciência? É uma ciência de humanização? Ela é uma ciência de mudança? Ela é uma ciência de transformação? Então, tem alguns aqui que nós precisamos ver essa construção para saber qual é esse valor. Mas perguntando para vocês novamente, alguém gostaria de colocar mais algum valor ou podemos fechar nesses para podermos fazer a escolha dos 5 valores?
Eu vou esperar um minutinho, se o amigo Zé tem uma colocação. Se ninguém se pronunciar, entendemos que é essa construção. Se alguém gostaria de se pronunciar, é só levantar a mãozinha. Bom, então, temos esses valores aqui. Como que nós podemos organizar agora para a escolha dos valores? Qual vocês veem que seriam 5 valores mais importantes para nós construirmos aqui? Lembrar que os outros valores, eles não vão ser eliminados, não é isso. Os outros valores, eles ficam para a construção da carta de princípios e dos acordos de convivência. Mas com relação à matriz axiológica árvore de valores, são escolhidos 5 valores para nós podermos constituir no núcleo. Como que a gente escolhe esses valores? Nós escolhemos esses valores pela nossa maior identificação dessa comunidade que nós estamos construindo. Então, primeiro, nós podemos fazer assim. Tem várias formas de fazer, mas eu vou dar uma sugestão. O que vocês veem? A autonomia, a Rosemary colocou, tem ali, Rosemary. Não sei se você está querendo dizer que é mais ou menos, mas depois se quiser levantar a mãozinha e trazer a questão. Mas nós podemos fazer uma colocação para fazer essa organização. Quais valores vocês veem que são os valores mais importantes? Se vocês puderem ir no documento e colocar um risquinho neles, seria uma boa, porque aí a gente conseguiria ver quais os valores que vocês percebem que tem maior construção dentro desse movimento. Ou vocês querem que a gente passe um a um? Pode ser também pelas mãozinhas. Preferem? Pode ser também. Como preferem? Ou tem outra sugestão? A gente sempre deixa em aberto aqui. Bom, vou fazer o seguinte. Vamos começar pelas mãozinhas e eu vejo com vocês se vocês preferem escrever no documento também. Quem quiser escrever no documento, é só colocar, por exemplo, amor. Eu vejo que sim, eu coloco um 1 ali, ou um 0, só para mostrar que eu vejo que o amor é uma das construções mais importantes. Mas a gente pode passar aqui também, eu acho que alguém está mexendo no documento, eu só vou pedir que se puder não mudar o documento todo, eu agradeceria para a gente poder fazer aqui a organização, tá bom? Então, mudou aqui a ordem, não sei quem foi. Como foi? Eu coloquei ordem alfabética apenas. Ah, agradecida. Tá, então só... Não sei o que, para não ficar dançando os olhinhos aí. Não é virginiano, Helder? Oi? Não é virginiano? Não, eu sou o contrário, eu sou a antípoda, eu me esforço. Tu tá, entendo, você está tentando chegar. Eu também estou tentando. Estou tentando chegar nesse lugar de organização, assim, tipo a Zizi. Bom, então, agradecido. Quem quiser colocar, então, é só pôr um risquinho, quem for vendo, e vamos ver aqui com as mãozinhas. Então, vamos começar. Acolhimento. Quantas pessoas veem que o acolhimento é importante? Bom, se colocar assim, todo mundo vai colocar, mas eu volto a dizer. O que vocês, desses valores que estão aqui, acolhimento, afetividade, amor, o anticolonial e o antirracismo são duas questões que nós precisamos ver o valor, mas também estão nessa construção. Depois eu trago essa referência da conceituação, que isso é muito importante porque tem que estar o nosso conceitual, assim como a ciência, também que está de base de valor aqui. Zizi. Sim, Luiz. Zizi, a Francelis tem a mão no ar, ou tinha, não sei se ainda tem, e é importante essa questão do conceituação. A conceituação, sim, porque acolhimento provavelmente pode não ser um valor, não é? E temos que diferenciar isso. Francelis, é preciso intervir? Honestidade, eu acho que estava para acrescentar. Tá. Eu vou voltar, então, aqui. Estou vendo que a gente vai ter que conseguir se organizar numa base. Vocês preferem, então, escrever primeiro? Vamos fazer primeiro todos irem no documento e colocar os risquinhos? E a gente começa por aí, eu vejo que vai ser mais simples. Porque eu vi que aqui, para a organização das mãozinhas, está um pouco difícil para algumas pessoas que estão em movimento. Então, vamos colocar no documento primeiro. Quais os valores que vocês veem que são não mais importantes, mas que a gente precisa trabalhar primeiro? Os 5 valores que vocês veem que nós precisamos trabalhar primeiro, tá? Como grupo. Aí, o que vocês veem é só colocar um risquinho onde vocês veem que é importante. Ó, tô colocando o risquinho aqui também. Pode ser um L, um I, é só colocar uma letra, mas para a gente poder perceber quantas pessoas estão vendo essa construção, tá bom? Vamos dar uns 3 minutos para nós fazermos isso?
Tudo bem? 3 minutos? Que aí dá tempo de todos olharem os valores e fazerem os risquinhos? Pode ser risquinho, mais, X, 0. Quem não tiver conseguindo acesso ao documento, fala aqui comigo, porque a gente coloca o que a pessoa está com dúvida no local, que não está conseguindo colocar no local, tudo bem? Todos entenderam? Luiz, acho que o seu som está... Deixa eu fechar um pouquinho, com licença. Todos entenderam, né? Helder, se você puder contar 3 minutos, por favor, para a gente poder organizar, tá bom? Franciele, se você não conseguiu, escreve aqui para mim, por favor, no chat, que eu vou colocar lá para você o risquinho, tá? Ai, querida Fran. Lembrando que são só 5, tá? Por favor, só coloquem os risquinhos em 5, no sentido, cada um coloca em 5, para a gente poder, a partir daí, fazer a construção, porque nós começamos sempre por 5 valores. Eu vou fazer uma reorganização aqui dos que não são valores, eu vou colocar abaixo para explicitar sobre isso, tá? Que aí não causa confusão. Então, com licença, vou pôr aqui embaixo. Não é questão de exclusão, não. É questão de explicitação do que é valor e o que não é valor, no sentido de como nós trabalhamos a matriz axiológica. Não quer dizer que não seja um valor. Quer dizer que tem uma construção de valor dentro, muito mais importante, de como se constrói isso, tá? A cultura local também. Aqui, ó, vou tirar aqui e vou trazer essa explicitação, que esse a gente vai precisar conversar, que é a conceituação. Então, são esses que estão aqui acima, tá bom? Vou trazer para outra página aqui, para não confundir a cabeça. Pronto. Agradecida, Luiz. Vanice, vou colocar os seus aqui também. Valnice, perdão. Pessoal, o tempo já acabou. Vamos tentar aí o tempo. É só perguntar primeiro, Helder, se todos conseguiram fazer. Senão a gente vai precisar ter um pouquinho mais de tempo. Todos conseguiram fazer? Tem alguém que ainda não conseguiu? Alguém que está pensando? Tem alguma questão mais de tempo? Eu estou só terminando de colocar as pessoas que não conseguiram escrever, eu estou passando aqui para o documento. Não sei se vocês estão acompanhando. Eu vi que a Maria Antônia colocou aqui também, estou terminando de adicionar o dela. Uma coisa interessante, colocaram ali alguns elementos que eles não são valores, mas são elementos importantes, e dá para tentar conectar valores que estão relacionados a ele. Por exemplo, vamos dar um exemplo, anticolonial pode ser diversidade, porque o que é o pensamento colonial, né? O pensamento colonial é isso, é de que existe uma verdade, né? O colonizador, né? Uma cultura eurocêntrica. Então, ele é a hegemonia de uma cultura, né? Então, talvez a diversidade cultural, a alteridade, são valores que estão relacionados a um pensamento anticolonial ou decolonial. E assim como se pode pensar também valores conectados a esses elementos, né? Que valor humano nos coloca numa decolonialidade, né? Uma superação da colonialidade. Eu acho que aí tem vários outros valores também estão relacionados a isso, né? Até a questão da cooperação e coisas, mas eu acho que talvez a questão da diversidade caia bem. Eu estou vendo que várias pessoas, agradecida, Bruna, exatamente isso. Quais são os valores que eles estão dentro
dessa construção. E qual é o valor mais forte que nós desenvolvemos dentro dessa construção, né? Porque o antirracismo, o anticolonial, ele tem a fraternidade, ele tem essa construção com relação a você ter o respeito pelo outro, o respeito por si mesmo, a construção de igualdade, a construção de liberdade, tem tantos valores e axiologias desenvolvidas dentro dele, que nós precisamos ver qual é aquela que nós temos dentro dessa construção, né? Eu estou vendo que estão tendo várias questões aqui no chat, eu não estou conseguindo acompanhar ao mesmo tempo, então vou ter que pegar aqui. A Maria Antônia colocou que a diversidade, ela está pondo uma sugestão de diversidade. Tá? Diversidade. Vou colocar aqui um risquinho também. E a Rose colocou responsabilidade, então temos mais 2 valores. Vocês podem, por favor, ver se vocês já conseguiram colocar? Responsabilidade já está na lista. Responsabilidade já lá estava. Está na lista? Mas, sim, acima perdão. da diversidade. Agradecida, vocês veem que tem que ter ajuda, isso mesmo. Eu vou pedir uma ajuda para o Helder, nosso virginiano. Brincadeira, Helder. Você pode colocar os que forem mais escolhidos para cima, por favor? Para a gente poder ver nessa organização de quais valores estão mais fortes no grupo, enquanto eu estou terminando de colocar do chat. Quem ainda faltou alguém para poder colocar os valores? Ou vocês podem ver se todos os valores de vocês estão colocados, por favor? Estou terminando de adicionar aqui. A Rosemary colocou: a responsabilidade são as minhas escolhas. Deixa eu ver se eu coloquei todos. Sim, eu vi, Paula, já coloquei também, Paula querida, aqui. É só para confirmar se todos já foram colocados. Helder, você já conseguiu aqui? Sim? Quem gostaria de falar? Rose? Pois, Zizi, eu coloquei 4 valores acima e responsabilidade por último, tá? São 5, né? São 5. Eu coloquei 4 acima, um pouquinho mais acima no chat. Já vi, os seus valores já estão lá, tá bom? Tá bom, obrigada. Matheus está com a mãozinha levantada também. E Matheus, não está aparecendo o seu áudio aqui. Alguém está ouvindo o Matheus? Não estou conseguindo ouvir. Eu acho que o Matheus está com dificuldade. Bom dia, Maria Paula, querida, Alô. Tudo bem? Bom dia, Matheus. Estamos na matriz axiológica, escolhendo aqui os valores, tá? Que saco. Alô? Estamos te ouvindo, Matheus. Tá com uns probleminha aqui. Eu quero saber qual que é o objetivo do... Isso é um exercício? Qual que é o objetivo aqui? Estamos fazendo a matriz axiológica das novas condições sociais de aprendizagem e educação para aprender a fazer a matriz axiológica em todas as localidades, a árvore de valores, tá bom? Tá, hipotética assim, né? Tipo um exercício. Não, real. A gente não trabalha com hipotético, a gente trabalha com a prática, a partir desses valores que vamos constituir. Essa matriz de valores, ela vai valer para nós como um grupo? Com certeza. A ideia é que a gente construa sempre a partir da nossa realidade em conjunto. Tá. Mas por isso ser refeito ao longo do tempo? Matheus, a matriz axiológica, ela é feita a partir de acordos com o núcleo. O núcleo somos nós, quando constituímos os valores, né, que é a matriz axiológica, a carta de princípios e os acordos de convivência, e nós acordamos quanto tempo esses valores estarão sem mudar, no sentido de nós constituirmos eles, tá? O Luiz está colocando aqui também, valores são características pessoais que determinam como eu me relaciono com os outros, tá? É uma das implicações aqui de correlação. Entendido, Matheus? Mais alguma questão, amigo?
Não, por enquanto não. Valeu, Zizi. Pessoal, eu já Agradeci. fiz aqui a organização por quantidade, tá? De votos, tá? Ótimo. Ele está aonde? Na primeira É página a ou na primeira, segunda página? Olha lá, a numeração tem 12 e 10, corresponde às escolhas, número de escolhas. Certo. Eu vi que alguma colocação, a Nicole chegou um pouquinho depois. Bem-vinda, Nicole. Nicole, a inteligência emocional é a mesma questão das outras construções com relação que são valores, digamos assim, compostos. Quando nós estamos fazendo uma matriz axiológica, nós fazemos uma construção. Por exemplo, responsabilidade, compreensão, criatividade. E a partir disso, o que é a inteligência emocional? Aí você traz o valor da inteligência emocional. A inteligência emocional não vai sair, mas ela vai entrar na carta de princípios, nos acordos de convivência. Agora, como valor, ele é um valor único de unidade que ele vai integrar qual que é a intenção que esse grupo, esse núcleo está constituindo junto, certo? Seja muito bem-vindo. Se você quiser colocar aqui no documento, ó, é só você entrar aqui no documento. Se você tiver com dificuldade, é só informar. Mas eu vou colocar novamente o documento aqui. Então, prontinho. Que eu vi que você chegou agora há pouco, então talvez você não tenha conseguido ouvir todas as questões. Então, vamos lá. O Luiz está colocando que a inteligência emocional decorre de aplicação dos valores éticos, tá? É uma referência. Assim como a transformação. Eu estou vendo que o Luiz já está trazendo outras ideias de escolhas dos valores. O que vocês preferem? Vocês preferem que nós revisemos todos os valores para ver quais ficam e quais saem? Quais ficam para a construção de carta de princípios e acordos de convivência, e depois também serem utilizados como matriz axiológica, ou vocês preferem que nós trabalhemos essa já correlação dos mais escolhidos, para falarmos sobre eles? Tá, acho que sim. Então, vamos escolher os 5 valores bases, o Luiz está fazendo essa proposta. Tudo bem escolhermos primeiro, então, e depois vermos os outros valores? Peraí, tem 2 mãozinhas levantadas, que eu não estou conseguindo ver. Não, tem 3. Lourdes? Eu também não. A Lourdes está com a mãozinha levantada. Lourdes, você consegue falar? Oi, gente, Oi. bom dia. Consigo. Eu não consegui colocar no documento, mas escrevi pela mensagem, tá bom? Agradecida, Lourdes. Já coloquei aqui, tá? Agradecida. A Anabela está com a mãozinha levantada. Anabela, tudo bem? Bem-vinda. Olá, sim, já está mais calmo. Se for oportuno agora interromper, enquanto pensam, enquanto olham para os valores, eu apresento-me então. Sou a Anabela, vivo no norte de Portugal. Pronto, já estou a ver que aqui tenho eu e o Luís de Portugal, se calhar não está mais ninguém, tá? Pronto, e sou professora. A minha formação inicial foi Educação Física, mas sempre trabalhei no primeiro ciclo, não sei muito bem, o ensino aí, do primeiro ao quarto ano, dos 6 aos 10 anos, não sei como é que chamam aí, pronto. E sempre trabalhei, mas sempre assim um bocadinho descontente com aquilo que eu tenho muitas vezes que fazer, porque, pronto, eu vou substituir alguém, ainda não tenho assim uma escola que é a minha escola, não é? Eu todos os anos mudo, até posso mudar 1, 2 vezes, depende, não é? Sou contratada, como dizemos cá. E pronto, quando chego já há um trabalho iniciado, já alguém pegou na turma, não é? Pronto, eu tento sempre incutir a minha maneira de trabalhar, mas mesmo assim quero mudar ainda mais a minha maneira de trabalhar, quero algo diferente, algo mais humanizado, algo mais para o aluno. E eu faço um pouco isso, mas, por exemplo, os manuais são os que o agrupamento adotou, é com eles que eu tenho que trabalhar, eles seguem um pouco com a planificação, não é que eu não posso deixar o aluno, se calhar, trabalhar um conteúdo, porque esse conteúdo, se calhar, é dos últimos que aparece no manual, não é? E os pais compraram um livro de fichas, não é? Também não posso estar a dizer, não quero nada disto, não é? Porque já houve um investimento dos pais também para
Então eu tenho que me adaptar ainda, pronto, vou começar, quero também ganhar confiança nesta nova forma de ver o ensino, de ensinar, nestas metodologias que às vezes saio descontente, porque se calhar dei o meu melhor e aquele aluno que não atingi, que não consegui, e depois passou o ano e ficou assim, mas então eu estou a trabalhar, não estou a trabalhar, estou a fazer o quê? E pronto, e essas minhas perguntas, isto tudo está a fazer com que eu queira mudar. Muito bom, Ana Bela, bem-vinda, tá? Vamos construindo juntos. Obrigada. Ok. Com certeza que você vai conseguir ser muito bem acolhida e vamos conseguir organizar juntas para poder te ajudar e também você nos ajudar, porque a entreajuda é muito importante. Nós somos educadores solidários. Agradeço. Obrigada, Tá? agradeço tudo, agradeço. A Mariana está com a mãozinha levantada. O Bruno? É o Bruno. É eu. Primeiro quero saudar, mandar um abraço. Aí tem a Nicole, nossa educadora da Escola da Floresta, primeira vez que se somou aqui ao nosso encontro. Bem-vinda, Nicole. Hoje a gente está com recorde, está com 6 educadores da Escola da Floresta aqui. E, pessoal, aí a Val também, que se somou há menos tempo com a gente, mas também já... Então tem todo o pessoal aí. Que bom ver vocês e a gente se encontrar por aqui. O que eu queria colocar sobre a construção da matriz, eu gosto de colocar esse ponto, porque às vezes a gente fica com um sentimento, que pensa assim, cara, mas tudo isso é importante. Eu não sei se vocês ficam vendo, assim, parece que a gente fica assim, como é que eu vou priorizar? Eu quero tudo, todos esses valores. O que é importante, quando a gente... É uma coisa que eu comentei, mas foi no outro encontro, né? Quando a gente não tem uma ideia de verdade, de que tem um jeito certo de fazer, né? Não existe uma maneira, uma comunidade de aprendizagem, um coletivo. Não tem uma única maneira certa. E se não tem uma única maneira, a gente precisa ver qual é a nossa. Qual é o certo para a gente? Qual é o nosso sentir sobre isso? Então, quando a gente constrói uma matriz, a gente elenca as coisas que são fundamentais, porque é o que vai dar uma identidade. O que faz deste grupo este grupo e não outro? O que nos aproxima enquanto indivíduo, fazendo com que esses indivíduos tornem-se de fato um coletivo. E esses princípios, os valores, eles já estão implícitos, porque algo nos aproximou até aqui, né? Não é por acaso que a gente tropeçou numa pedra e abriu o Meet e agora está todo mundo aqui, né? A gente teve que, da nossa casa, encontrar um grupo, sentir uma afinidade com esse grupo, e dessa afinidade envolver um compromisso de participar, de ter esses encontros. Então, o que nos aproxima? E quando eu olho para a matriz axiológica, eu começo a buscar, tornar consciente o processo do que nos aproxima, para que esse grupo ele possa ter uma borda, não uma borda como barreira, né? Essa membrana, voltando lá no Maturana, né? É uma membrana, porque ao mesmo tempo que ela é flexível e ela transpassa, porque ela se conecta com o mundo e precisa se conectar, ela também diz quem a gente é, porque se não tem membrana nenhuma, não é nada, né? Então, ter a membrana, mas que essa membrana também seja permeável para a gente interagir com o mundo. Então, a matriz axiológica é nesse momento que a gente tenta ver o que nós somos e compreender, enquanto grupo, a identidade que nós temos. E a identidade mais profunda que nós podemos ter enquanto coletivo são valores. Acima de ideias, princípios, métodos, técnicas que fazem parte também, são os valores que é o que nos movem, num sentido que está além da simples racionalidade e vai realmente na ontologia do que é o ser humano, sentimento, afeto e tudo mais. O Helder está com a mãozinha levantada. Isso, é muito bom ouvir o Bruno falando disso, dessa experiência, né, de construção de matriz. Meu áudio chega bem a vocês? Então, nenhum vento sopra a favor para quem não sabe para onde vai. Eu acho que nesse velejar aqui,
é muito importante a gente trabalhar essa nossa identidade, construção de... Não é nem, acho que a questão não é nem identidade aqui. É a gente construir uma forma de comunicar, de estar junto, de compartilhar um espaço comum de trabalho. Essa escola aqui, ela está funcionando tanto no Sul, quanto no Norte, quanto no Nordeste, quanto em Portugal, e ela tem essa finalidade de nos unificar. Um grupo, ele se cria, de acordo com a ideia de dinâmica de grupo, é o Eckhart Living, né, que o Láudio Oliveira se apoia, é numa identidade de grupo, um sentimento de grupo. E aqui, quando a gente se fundamentando em valores, a gente está criando uma ideia de que esse grupo está sendo construído agora. A partir daí, vamos conseguir partilhar funções e dispositivos que conversem com esses princípios. Acordos de convivência que conversem com esses princípios. Né? Então, uma coisa fundamental é isso, porque o que acontece hoje é que a escola, as diretrizes escolares, a escola tradicional, ela confunde os princípios com os meios. Os princípios e os fins, né, que se tocam, o universo é curvo, com os meios. A gente fica pensando só nos meios. Eu quero técnicas, eu quero metodologias, diário, prova, recursos, lições, materiais, e se esquece para onde estamos indo. É fundamental essa construção, muito bem consolidada, né, e até mesmo continuada, a gente poder rever isso de vez em quando. Ótimo, Helder, Bruno, exatamente. Bom, vamos então às organizações aqui para vermos. Lembrando, nenhum dos valores vai ser excluído. Os valores, eles estão para que nós construamos juntos e tenham tempo para fazer esse desenvolvimento, certo? Então, vamos começar aqui. Os valores que mais pessoas viram no momento que tem a ver com a construção e que tem a ver com a nossa afinidade, eu vi que os últimos, eu estava terminando de colocar ainda algumas pessoas que tinham colocado no chat, ficaram autonomia, respeito, amor, que tiveram todos mais um campo maior de escolha. Depois vieram com o mesmo campo de escolha, que é empolgação, cooperação e responsabilidade. Quando nós temos um valor, ou dois valores no caso, que eles estão, três, né, que estão com o mesmo valor, nós precisamos escolher um desses três. Então, a pergunta seria, qual desses três valores vocês veem que está mais nessa confluência no nosso momento, essa construção no nosso momento? Seria a empolgação, a cooperação, a responsabilidade. Eu vou dar uma sugestão, tudo bem fazemos pelas mãozinhas? Porque eu vejo que é mais rápido nós fazermos assim. Pelas mãozinhas é o seguinte, eu vou falar o valor e vou ver quantas mãozinhas estão se levantando, certo? Tudo bem? Fazemos assim? Acho que é mais simples. Zizi. Poderíamos... Sim, Luiz. Eu propunha, desde já, apresentar aqui uma proposta de que a empolgação saísse da lista ou fosse para o fim, porque a empolgação é algo que resulta da aplicação dos outros valores, não é? Eu fico empolgado por cooperar, por ter amor, ok? Então, a empolgação não é um valor por si só. Eu fazia essa proposta e resolvíamos já o assunto. Muito bom, Luiz. Você trouxe a questão que eu ia trazer, mas já ótimo. Então, pessoal, com licença, estou trazendo esse valor aqui para cá, que ele é a mesma questão daqueles outros valores também. Ele está correlacionado a uma construção. Então, vamos colocar ele aqui junto com os outros. Tem inteligência emocional, vai entrar aqui também, embora seja muito voltado, tá? Que os valores, eles têm uma constituição do que a empolgação, ela é gerada, como o Luiz colocou, acho que não preciso nem complementar. Bom, então vou voltar aqui, ficou, nós estamos com 5 valores, né? Tirando a empolgação, temos 5, né? Bom, então seriam esses 5 valores. A partir daqui, autonomia, respeito, amor, cooperação e responsabilidade. Vocês gostariam de ver passar agora por todos os valores para vê-los com relação a quais valores nós vemos que é importante manter, inclusive depois para a carta de princípios e acordos de convivência, ou nós já vamos trabalhar a conceituação desses aqui. Tudo bem trabalharmos a conceituação? Porque eu vejo que a gente pode conceituar e depois integrar os outros valores. É uma forma
Porque, assim, quando eu pergunto para vocês tudo bem, entender que nós estamos construindo em assembleia, e depende muito do grupo que está aqui nesse momento para construirmos juntos. Por isso que eu sempre pergunto, tá? E não direciono, porque nós estamos aqui construindo em paradigma de comunicação. Sim. Bom, Zizi, é importante que o grupo assuma que nada do que passamos a fazer a partir deste momento pode não respeitar estes 5 valores. Ok? Nada do que a gente faça neste momento pode deixar de fora estes valores. sim, importante perceber que a matriz axiológica ela tem essa construção de fazermos na prática, né? Então, nós vamos trabalhar esses valores a partir de agora, né? Então, autonomia, vamos começar a conceituação da autonomia? Como que nós fazemos a conceituação do valor? Normalmente, são de 2 a 3 frases que nós conceituamos essa autonomia. Nós podemos fazer de várias formas. Nós podemos escrever o texto junto, nós podemos uma pessoa assumir, escrever a ideia da autonomia aqui do grupo, e nós trazemos, ou nós podemos falar primeiro de cada valor, fazendo uma pequena roda de conversa, para depois construir um pequeno texto. E alguém pode assumir também, escrevendo aquele pequeno texto. Eu daria essa sugestão, de nós conceituarmos juntos, e quem quiser falar sobre o valor, para ajudar a conceituar, e ver se é isso mesmo. Tudo bem? Tudo bem, Zizi. Nesse caso, que eu achei bem interessante, de fazer uma roda de conversa sobre cada valor, isso vai demandar mais de um encontro, né? Não, nós fazemos em pequeno tempo, mas essa construção, sim. Nós temos vários encontros para construir a matriz axiológica, a carta de princípios e acordo de convivência, tá? Mas agora seria nós organizarmos 5 minutos de roda de conversa por valor da autonomia. O amigo Zé normalmente fala que a primeira base nós construímos com uma certa, não diria velocidade, mas com precisão. Por quê? Porque nós estamos dando o primeiro aporte ao nosso núcleo. Depois nós vamos aprofundar um pouco mais, claro, esses valores, com certeza. Mas a conceituação está correlacionada ao que nós pensamos juntos pelo valor de autonomia, tá? Então, mas é isso mesmo, é contínuo. Esse aqui é uma das construções das novas condições sociais de aprendizagem e educação, de uns dos sábados que nós vamos manter até nós conseguirmos avançar, o quanto nós conseguimos avançar, tá bom? Nós já estamos avançando, mas o quanto nós conseguimos ou fazemos, né? Então, autonomia. Eu daria uma sugestão de marcarmos 5 minutos ou 10 minutos para falarmos sobre autonomia. O que vocês veem? Nós só temos 10 minutos mesmo, né? Então, vai ser o possível. Bom, passou rápido, né? E 10 minutos, quem gostaria de escrever sobre autonomia? Uma pessoa assumiria a função de escrever sobre autonomia enquanto as pessoas estão falando? Uma pequena síntesezinha, ou pensar sobre isso, para formular uma frase, 2 frases, no máximo 3 frases, falando sobre a conceituação da autonomia? Alguém gostaria de assumir essa função? Seria muito importante, porque é sempre bom ter uma pessoa que faça uma proposta, e depois nós vamos ver se está de acordo com a nossa construção também. Quem é bom de escrita? Falar de algum lugar, né, pessoal? Por exemplo, eu estou com esse livrinho aqui na mão. O que eu faria se fosse essa pessoa, tá? Gostaria que fosse outra. Eu iria consultar, basear naquilo, eu me posicionaria a partir de um referencial, né? Ninguém tira nada de nada, de constrói coletivamente, né? Então, quem quiser assumir isso, escrever. Olha, o Matheus já escreveu aqui, eu não sei se ele assumiu, mas ele escreveu: exercício da liberdade de decidir e agir coerentemente com os planos e motivações pessoais, levando em consideração o outro e o contexto. Então, vou colocar a primeira, a Jaine colocou aqui também. Curioso que hoje pela manhã pesquisamos aqui sobre autonomia aqui em casa. No dicionário diz assim: capacidade de governar-se pelos próprios meios. Tá. Eu vou fazer o seguinte, por favor, escrevam aqui no documento para a gente poder avançar. Eu vou colocar o que o Matheus colocou, tá? Com relação à conceituação, como a Jaine procurou, é sempre bom, se vocês quiserem buscar no dicionário, não para a gente repetir o dicionário, mas só para saber como que é a conceituação que é dada, tá? Eu estou vendo que mais pessoas estão colocando aqui outras conceituações. Lembrando que a gente, normalmente, muito importante falar isso, na matriz axiológica, nós não colocamos conceitos de autores, tá? A matriz axiológica, ela tem o processo da inovação. Então, nós não repetimos
o que os outros autores colocaram. Tem muita gente, quando vai fazer a matriz axiológica, coloca assim, segundo Paulo Freire disse, autonomia é. Então, não é assim. Precisa ser da nossa construção. Por que não é assim? Porque Paulo Freire está lá, a gente está aqui. Então, a gente tem que saber o que está acontecendo agora, né? E isso é inovação, é construir no momento que nós estamos fazendo, tá bom? Eu estou vendo que tem outra pessoa colocando aqui também a sugestão. As outras pessoas que colocarem sugestão, só coloca o nome, porque aí a pessoa pode depois explicitar qual que é a proposta, tá? Eu só copiei aqui o que eu... Quem levantou a mãozinha? Ah, o Matheus, você ajustou, Matheus? Eu não entendi agora o que o Matheus está fazendo. Matheus, se você puder explicitar, estou com dificuldade de entender. Bom, estou colocando aqui. Nós temos 10 minutos. Alguém gostaria de falar sobre o conceito da autonomia? Oi, Matheus. Tá ruim demais esse negócio. Aqui, mas só para explicar o que eu estou fazendo, tem um texto, tem o projeto político pedagógico da Escola da Serra, daqui de BH. E aí tem uma parte lá que fala sobre autonomia. E eu acho um texto muito bom. E esses trechos, 2 trechos que eu coloquei aí, eu tirei desse documento. Então, eu sei que você acabou de falar aí que precisa ser uma construção própria nossa, só que eu estou enviando essas mensagens para, tipo, estimular, assim, né? Movimentar ali do que se trata a autonomia, para que a gente possa construir. Agradecida. Nossa, Matheus. falei. Ouvimos, deu tudo certo, amigo. Então tá certo, beleza. Tá bom. Isso é legal demais, Matheus, dessa provocada aí pra gente se posicionar de maneira autônoma, né? A gente não pode falar o que é para fazer e não fazer de acordo, né? Então, a autonomia é contraditória ao próprio princípio, né? A gente precisa escrever de maneira autônoma a partir, claro, referenciais, né? É muito legal isso que você trouxe. A contribuição possivelmente teve o dedo do Cristiano Silva, que foi professor de matemática da Escola da Ponte. Agradecida. Eu estou colocando aqui, o Matheus colocou os trechos aqui também. Aí seria muito importante a gente pensar o que é autonomia para nós. Vamos trazer essa referência do que é autonomia para nós? Aí estou vendo perguntas aqui. A autonomia precisa estar alinhada com a ética. Olha, professor Eduardo, com certeza, mas eu vejo que a autonomia e tudo, né? Porque se tudo tem que estar alinhado à ética, né? A ética é uma construção que, se nós não temos, começa a ter dificuldade de fazer um desenvolvimento. Mas nós precisamos perguntar aqui, a autonomia é alinhada à ética aqui na nossa construção? Ah, Eduardo, tudo bem? Querido amigo, bem-vindo. Agora eu consegui te reconhecer. Bom, Rita está com a mãozinha levantada. Boa tarde, posso falar? Assim, eu desde, com as minhas turmas, eu sempre busco trazer autonomia em coisas simples, que é a questão exatamente de escolha. Porque as crianças, elas chegam sem saber escolher, né? Não foi feita uma construção de escolhas. E autonomia é quando realmente a criança consegue escolher pela sua própria vontade, né? E tem que ter um respeito muito grande de quem é o professor, quem é o adulto da história, de saber reconhecer isso, né? Não na questão apenas de conduzir ela para que o professor ache que é certo. Mas a criança, essa autonomia, na realidade, está muito ligada a essa questão de escolha. E isso é uma construção. Não é assim, a autonomia eu acho que não surge, né? Não é uma lâmpada que você vai lá e aperta o botãozinho e acendeu a autonomia. Mas é uma construção diária, em todas, né, em todas as questões. A gente precisa dar liberdade para as crianças escolherem. Então, eu acho que assim, a autonomia seria muito mais uma construção, né? Claro, é o objetivo, mas é uma construção, precisa ser construída. Agradecida, Rita, muito boa essa colocação. Então, traz uma referência sobre a construção. E aí, fazendo a referência do que vocês veem como conceituação, já pensando para nós, né? Então, se vocês quiserem continuar escrevendo ali no documento também, tá? Eu estou vendo as mãozinhas levantadas aqui. Luiz? A Luana? Sim, a Luana
tinha a mão levantada, assim, não sei se ainda tem. Tem. Sou eu, então? Sim, Luana, Bom, Anabela e Mateus. pessoal, eu vou trazer um pouquinho da minha experiência, porque a gente compreende a autonomia na teoria, nos livros, ela é muito bonita, mas trazendo um pouquinho também dali do que a Rita já disse, né? Ela é construída. Eu, pelo menos, a minha experiência com essa questão de desenvolver a minha autonomia, e aí eu percebo a importância da gente compreender e conversar e entender o que é autonomia para nós, porque eu fui nesse tempo de escola da floresta, percebendo que para poder desenvolver a minha autonomia, eu precisava ter consciência de mim e do meio onde eu estava. Eu precisava ter essa consciência das minhas amarras, porque muitas das coisas que impediam a minha autonomia eram questões internas, eram questões subjetivas, ligadas inclusive a questões sociais. O próprio colonialismo, o patriarcado. Então, desenvolver a autonomia, no meu ponto de vista, assim, é um processo muito de autoconhecimento e de construção. Que nem o professor ali, alguém perguntou sobre a ética. Mas eu sou ética? E se eu não tenho ética dentro de mim? Então, essa relação verdadeira do que o valor representa dentro da minha pessoa, né? Então, claro que quanto coletivo, a ética para nós é algo fundamental. Mas eu acho que quando se trabalha com uma educação humanizada e verdadeira, e aí eu vou trazer as palavras do Bruno, sobre essa construção de valor ser contínua, e ela não é uma questão nem de ser, vamos dizer assim, utópica, mas sim um comprometimento de se compreender, de se melhorar, de se transformar. Então, e aí vem a relação também da autonomia do outro, né? Como eu me relaciono com essa autonomia do outro? Que foi a questão que a Rita trouxe, que nesses meus anos de experiência, o que eu percebo com mais dificuldade, na maior parte dos professores que eu tenho trabalhado, é respeitar a autonomia da criança, é impor a sua vontade sobre o outro. Então, existem várias coisas que, no meu ponto de vista, quando a gente fala de autonomia, que precisa ser olhada com profundidade, de como, se eu consigo exercitar a minha autonomia, qual é a minha relação com o meio, e conhecer esse meio, porque muitas vezes o meio te impede, né? Então, no meu ponto de vista, assim, a autonomia é algo fundamental para transformar a educação. Mas ela é bem complexa, porque é muito fácil as pessoas confundir autonomia com eu faço o que eu quero a hora que eu quero. Então, essa profundidade, ela precisa ser sentida e vivenciada. Eu trago aqui, na verdade, essa reflexão para além do escrever sobre o que é autonomia, mas como eu sinto a autonomia no dia a dia. É isso. Agradecida, Luana. Deixa eu colocar o nosso tempo, né? Não sei se o Oda está com a mãozinha levantada, mas o nosso tempo, ele encerrou. Eu gostaria de organizar com vocês 10 minutos só para a gente poder fechar essa construção aqui. E seria muito importante uma pessoa assumir, pegar todos esses materiais que foram escritos, e nós falamos aqui, para poder fazer uma proposta de 3, no máximo 3 frases, falando sobre autonomia, para nós depois conceituarmos juntos. Alguém poderia assumir, antes de continuarmos as mãozinhas, só queria pedir, alguém poderia assumir fazer essa síntese? Não precisa apagar os materiais, é só pegar esses materiais e fazer uma síntese acima, certo? Dani, você está levantando a mãozinha para isso? Que eu fiquei na dúvida agora, se a Dani levantou a mãozinha para responder essa questão. Foi, Dani? Agradecida. Então, a Dani, agradecida, Dani, ela vai estar assumindo fazer uma síntese de 3 frases, no máximo de 3 frases, falando sobre a construção da autonomia, a partir do que nós colocamos aqui, tá bom? Normalmente é assim que é feito. Uma pessoa vai trazer uma proposta, mas vocês podem fazer de outras formas também. A gente está fazendo assim para poder otimizar e ter a nossa construção em conjunto. Mas normalmente... Sim, eu vou fazer a síntese, mas não vou apagar o que está em cima. Aí depois a gente apaga, tá? Para a gente acordar se a síntese ficou de acordo com o grupo ou não.
Muito bom, Dani. É exatamente isso. A sugestão é não apagar, colocar acima, e aí nós vemos juntos se está ligado à nossa conceituação de autonomia, tá bom? As próximas mãozinhas que estão levantadas, a gente marcou 10 minutos, né? Matheus está com a mãozinha levantada? Falar sobre autonomia. Teve alguém aí que falou da coisa da escolha, né? Do interesse próprio, está muito associado a isso. De autonomia, né? Essa liberdade da escolha. Só que aí a última, a que falou agora, desculpa os nomes, tá, gente? Estou meio ruim de nome aqui. Ela levantou o ponto da confusão de fazer o que quer a hora que quer. Então, vou chamar a atenção para esse ponto, que é a liberdade de escolha, ela tem que caminhar junto com o seguinte: ela não pode ir para qualquer lugar e ela não pode ir em qualquer hora. Então, é tipo assim, lugar e tempo. Então, tipo assim, a criança não pode escolher, sei lá, matar, ela não pode escolher, as questões éticas, ela não pode escolher bater no colega, etc. E ela não pode, eventualmente, fazer o que na hora que ela quer. Então, a questão, às vezes ela vai ter que esperar, então às vezes vai demorar. Então, colocar essas duas questões aí, que eu estou resumindo em lugar, que é tipo assim, para onde que essa ação da pessoa vai, e de tempo, né, que é quando que isso vai acontecer. Essas duas coisas, o autônomo precisa ter um aspecto, assim, uma visão ética e uma questão de paciência, assim, às vezes, né, de saber esperar. Então, são as minhas colocações no assunto aí. Agradecida, Matheus. Vocês percebem que no momento que nós estamos falando aqui, estão vindo vários conceitos, né? E esses conceitos, eles vão integrando para se formar a ideia de autonomia que nós temos em construção agora, certo? Mas o Helder está com a mãozinha levantada. Bom, é muito instigante construir isso, estou adorando o que está fazendo com vocês, e é provocador mesmo, que é um tema que, né, eu tenho 20 anos que estou me debruçando a ele, e as respostas agora me colocam em xeque, me contestam, me provocam, me instigam. Então, a autonomia, ela, nesse buscar encontrar suas próprias leis internas, ela requer uma autonomia com o outro, né? Porque a autonomia, ela é uma transformação da heteronomia, ou seja, o outro fala o que eu tenho que aprender, o outro fala o que eu tenho que fazer, o outro fala o que eu tenho que ser, o outro fala como que é os modos adequados de conviver, para aquele outro modo que é que eu passo a dizer isso. Outras coisas mais, autonomia, né? Então, é algo que conversa muito, né, com o que a gente está fazendo aqui. Porque até agora, quem está com autonomia de fazer os processos aqui? A gente está aprendendo a fazer junto, né? Então, tem algo de heteronomia para construir isso, está caminhando no sentido de construir esse processo autônomo, né? Essa consolidação da autonomia. Dani? Dani? Tá ouvindo? Tô ouvindo, tô aqui. E dentro do que o Helder está falando, também é diferente da anomia, né? Que é a ausência total de regras. Então, não é nem ir para o lado de fazer o que se quer, tudo o que se quer da forma que se quer, porque existe um coletivo, né? Mas também não é uma heteronomia, é uma autonomia. As regras precisam vir de dentro desses valores, desses princípios. Eu só queria colocar isso, complementar. Agradecida, Dani. Mariana? Sou eu, né? Os gatos estão miando aqui na volta, querem comer. Eu não estou escutando bem. Não, é isso, eu queria também acrescentar que a autonomia é uma construção de percepção do indivíduo, né? E dessa possibilidade da nossa ação, o que ela causa no mundo e as nossas escolhas, quais são as consequências dela em nós e no mundo, né? Então, perceber
isso acho que faz parte dessa construção de valor, perceber em nós essa possibilidade. Escolher, a gente está sempre escolhendo, mas é tomar consciência dessas escolhas e agir com intencionalidade, né? Então, acho que aí é a autonomia, quando eu reconheço para onde eu quero ir, o que eu preciso para fazer essa escolha, e aí colocar em ação isso, né? Então, nessa construção coletiva da autonomia, a gente se deu muito nessa construção com as crianças, uma experiência, assim, de perceber o quanto ela está intrinsecamente ligada à responsabilidade, né? O quanto eu consigo ser autônomo é a mesma quantidade de responsabilidade que eu consigo, né, me colocar. Então, era sobre isso, assim, né, fazer essa contribuição com relação a isso. E eu também coloquei ali no texto essa definição de autonomia para mim, né, como um processo de construção, de percepção, né, dessa possibilidade de escolher, porque todo mundo está escolhendo o tempo todo, mas aí perceber que tu está escolhendo e a escolha tem consequência, e ver que isso precisa ter responsabilidade, aí é uma outra construção dentro da gente, né, então é isso. Agradecida, Mariana. O Eduardo Maia colocou também. Lembrei da leitura do livro De Oratória, do Quintiliano, onde ele aborda sobre a questão da oratória. Enfim, ele diz que antes de desenvolver a oratória é necessário verificar se a pessoa é ética. Os oradores de antigamente são advogados de hoje. Imagina se essa moda pega, seria muito bom. Por isso falei da questão ética alinhada à autonomia. Com certeza, os valores, muito bom, Eduardo, com certeza, os valores, eles se interlaçam, isso sem dúvida, mas nós precisamos ver justamente na nossa construção de prática. Quando eu te respondi da questão ética, é porque a ética, ela permeia a construção de humanização. Então, para você ter uma construção de humanização, você vai ter que tratar de princípios éticos, não tem como, então está correlacionado. Agora, a responsabilidade e a autonomia, como a Mariana colocou muito bem, inclusive o amigo Zé faz essa correlação, né, autonomia com responsabilidade. Por quê? Porque você tem a parte da liberdade e o limite. Então, essa liberdade e o limite, até onde vai a nossa liberdade, até onde vai o nosso limite? E assim, vice-versa, de uns para os outros, numa construção de grupo e numa construção de indivíduo, né? Então, nós temos... Nossa, o nosso tempo está acabando hoje, mas eu gostaria de deixar para vocês, se vocês tiverem mais reflexões também, dá para vocês deixarem prontas, escritas, para no nosso próximo encontro, que não vai ser o da próxima semana. Eu vou passar primeiro para o Helder, para encerrarmos essa construção de hoje, e depois eu vou trazer essa reflexão da próxima semana, acho que é melhor. Helder, mãozinha. É só para dizer que o exercício foi muito bom e que a autonomia conversa muito com a liberdade, né? Aí eu vou chamar o Kant, na fundamentação da metafísica dos costumes, o nome é tão complicado quanto o livro, mas ele ajuda a entender essa ideia da anomia que se constrói para a heteronomia que vai para a autonomia. Piaget pega muito, né? Não Pinochet, tá? Que se faz a educação do Piaget. O Piaget pensante, que busca inteligência, ele fala muito dessa construção da autonomia, e o Lauro, como ele é piagetiano, no sentido filosófico e prático do termo, ele vai falar dessa construção da anomia para a heteronomia para a autonomia. Agradecida, Helder. Então, é exatamente isso. Então, para vocês, assim, trazendo uma síntese, só para encerrarmos, a matriz axiológica é construída dessa forma no sentido de quê? De nós nos reunirmos com as pessoas afins, escolhermos os valores, 5 valores, conceituarmos os valores e construirmos juntos esses valores a partir da nossa prática de ação. Por isso que, inclusive, uma pessoa assumindo fazer, ela vai fazer uma proposta correlacionada a tudo que nós dissemos aqui, escrevemos, para fazer o quê? Para justamente ter a síntese dessa construção, que é importante ter conceituada, porque nós vamos utilizar ela para toda a construção de núcleo. A matriz axiológica, ela dá essa fundamentação do núcleo, tá bom? Então, agradecer muito a todos, a todas, vou estar descompartilhando a tela para estarmos encerrando, e na próxima semana teremos a apresentação do projeto Comunidade de Aprendizagem e Desenvolvimento, que é o último sábado do mês, do Caeté com o Conrado, onde ele vai estar apresentando o projeto dele e como funciona esse desenvolvimento também, tá bom? Se vocês quiserem se inscrever em algum sábado, é só entrar em contato comigo. Já tem pessoas aqui que já estão na base da agenda e depois vão estar integradas também, tá? Agradecida a todos, a todas, um grande abraço, tudo de bom. Vamos conseguir. Gente, até a próxima, valeu. Muito bom, obrigada. Um beijo, tchau.
Parabéns pela construção.